pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo ótimo, com a companhia dessas pessoas super especiais que estão aqui hoje e que nós vamos bater um papo muito importante. E é para os líderes, mas não só para eles, é para todas as pessoas que têm aí pressões no dia a dia, passam por alguns momentos de desafio, eu tenho certeza que você passa por isso, né? Então esse bate-papo de hoje é para você também, porque nós vamos falar sobre como regular as emoções, sobre como permanecer num estado aí de um estado mais calmo, um estado de mais clareza, diante também dessas situações que não são tão fáceis que passamos no dia a dia. Então é um bate-papo, é um assunto aí para todo mundo poder melhorar, né, sua postura diante das situações que vão acontecendo na nossa rotina. E para isso nós temos aqui hoje um convidado muito especial, que é o Giovatan. Seja bem-vindo, Giovatan. Obrigado, muito obrigado, Sara e Andressa. Uma satisfação enorme de estar aqui com vocês, poder compartilhar os nossos saberes com vocês. Obrigada, nós estamos muito felizes aí com a sua presença. Ele vai nos falar, pessoal, muito sobre essa questão da liderança, de como ser um profissional, enfim, lidar com todas essas situações, mas pelo aspecto da neurociência. Então, olha só que interessante. E uma boa tarde também para a Sarinha. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Já vou aproveitar aqui e pedir para curtirem aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então já pode curtir. Já deixa curtido para não esquecer no final. Né? Isso aí. Então, muito bem. Giovatan, então vamos começando já, tá bem? Já bem direto, né? Como a neurociência pode contribuir na liderança? Ela pode contribuir muito. A partir de 1990, ocorreu um avanço em todos os estudos referentes ao cérebro. Então, inclusive, foi colocada a década do cérebro. Com o advento das neuroimagens, podemos fazer o quê? O estudo em plena atividade no cérebro. Aí a neuroconsciência conseguiu tirar alguns insights e alguns ensinamentos que aí foram passados para todas as áreas. Para os líderes, foi uma coisa muito boa, porque ela revelou práticas importantes, bem fundamentadas, para que ele pudesse entender como que funciona a fisiologia do cérebro, do corpo, nos momentos de alta pressão, diante de uma negociação, de venda, de uma conversa difícil e de uma tomada de decisão. E revelou também, esses estudos, fez com que surgissem ferramentas para que o líder pudesse trabalhar a autorregulação. E ele trabalhando a autorregulação, ele consegue levar num estado de clareza mental, de alerta calmo. Em outras palavras, a neurociência ela realmente possibilitou para que o líder pudesse liderar com muito mais consciência, com muito mais estratégia e também mais humana, proporcionando o quê? Um ambiente mais saudável, né? Mais produtivo e mais criador. Então essa é uma grande contribuição da neurociência para os líderes, né? Que legal. E fala um pouquinho o que é esse estado alerta, né? Estado de alerta calmo, isso? Porque, na verdade, não é nem só calmo e nem só alerta, um pouquinho de cada, isso? Perfeito. Então, para mim poder explicar esse estado de alerta calmo, eu tenho que colocar aqui os sistemas autonômicos, né? Nós temos, segundo a teoria de polivagal de Stephen Porges, ele colocou assim, né? À minha esquerda, vou colocar aqui como exemplo para ficar um pouco mais didático, né? O estado simpático é aquele estado assim que você, diante de uma ameaça, você fica hiperfocado, você desprende bastante energia, você precisa, é um estado que você precisa de sobrevivência, né? Mas você permanecendo muito nesse estado aqui, já começa a ter uma queda cognitiva e já não existe um performance muito bom do líder. À minha direita seria o parasimpático, que é um estado de relaxamento. Então você ficou no simpático, hiperatividade, gastou energia, precisa de relaxamento, ele volta para o estado parasimpático e se permanecer muito tempo aqui, muito tempo no estado relaxado, relaxamento, ele vai ficar apático, desmotivado. Então, esses dois extremos aqui são necessários? Sim, esse é para sobrevivência e esse é para poder provocar um estado de relaxamento. Agora, se me perguntar, Giovatan, qual dos dois estados autonômicos, os modos, seria melhor, o simpático ou o parasimpático? O Stephen Porges, ele colocou com um estado misto, que seria o estado alerta calmo. Você pode estar o quê? Alerta, mas não tenso.
Então, esse estado de alerta calmo justamente é o estado o modo autonômico onde o líder ele tem clareza mental, ele consegue performar, ele consegue liderar, né, com clareza, ele consegue criar, inovar, ter comunicação assertiva, que é muito importante hoje para você liderar. No momento de liderança, ele pode criar algum momento de venda, de negociação, de apresentar um serviço que muitas vezes pode ser bastante tenso. E esse estado é justamente para isso, para ele performar. E esse estado alerta calmo, hoje, ele é considerado assim um estado que você está calmo, mas está alerta. E você falou, né? Quando ele tá lá no estado simpático, ele não pode permanecer ali por muito tempo. Perfeito. É nesse estado aqui que a gente fala assim, a pessoa perdeu a razão, que você fala, o cognitivo vai caindo e ela fica só na emoção ali, na tensão, na emoção do momento, e é nesse momento que às vezes toma uma decisão errada, cai na emoção, e daí a gente fala assim, nossa, a pessoa perdeu a razão, ela vinha muito bem, e daí de repente ela perdeu a razão, tomou uma atitude, falou uma coisa que não era adequada para o momento, e ela acabou, ela tinha tudo para ganhar aquilo ali, né, aquela situação, para levar aquela situação para uma vitória, e de repente ela perde a razão, é isso que acontece? Exatamente. Então, eu dou um exemplo assim, você, Sara e Andressa, estão entrando numa reunião, estão super preparadas tecnicamente, têm informações, têm capacitações, têm tecnologia. Aí, de repente, vocês entram numa reunião e aquela reunião torna-se tensa. Alguém faz alguma pergunta ácida, as pessoas estão reativas. Por quê? Porque a plateia, os seus interlocutores não foram devidamente preparados. Isso depois eu vou comentar para vocês a importância do líder. Aí o que acontece? Milésimos de segundo. Você sai desse estado ideal, vai para um estado de simpático. Você fica hiperfocada, não percebe as coisas que estão acontecendo ao teu redor, perde a clareza, você perde realmente o controle. E o que é pior, depois que termina a reunião, você sai e fala, puxa, eu deveria ter falado isso. Nossa, eu poderia ter evitado de falar isso. Nossa, eu poderia ter sido mais flexível, mais empático. Porque quando a amígdala assume o comando, corre, como o Daniel Goleman fala, o sequestro da amígdala. Esse sequestro da amígdala faz com que essa região do teu cérebro, o córtex pré-frontal, a região logo atrás da testa, ele dá um apagão, ele apaga literalmente, e daí ele perde aquela conexão com o hipocampo, que é a parte mais profunda do cérebro, onde tem a memória de longo prazo, e aí não ocorre mais aquela comunicação, e você esquece. Você simplesmente esquece, porque aí você está num estado de ameaça, que não é uma ameaça, é um estado de alta pressão. E aí o que acontece? A amígdala assume o comando. E realmente o que acontece muito com os líderes, quando eles não entram preparados ou não estão cientes desses estados autonômicos, eles podem realmente se tornarem reféns de suas palavras e da sua liderança. E já parte para a execução. Eu tenho uma autorreflexão comigo mesmo quando eu tomo alguma atitude que eu vejo que depois eu paro e reflito, eu poderia ter feito diferente. Geralmente, quando eu vou fazer análise para trás, eu falo assim, eu não fiz nenhuma conexão. Eu não trouxe nenhuma memória biográfica para trabalhar aquilo, algo que já aconteceu no passado. Eu não trouxe um valor para aquilo, um valor meu, que são inegociáveis. É como se você tivesse realmente num estado de instinto. Você entra num estado de combate, de instinto, de autoproteção, e daí depois você fala assim, meu Deus, mas eu poderia ter feito desse jeito, eu falei isso que não faz parte, às vezes a gente solta um palavrão que não faz parte do teu vocabulário, do dia a dia, você não gosta daquilo, não é legal, são coisas que até são inegociáveis para você, e você entra numa coisa de instinto e faz. Luta e fuga. Uhum. Né? Esse estado simpático, ele é muito importante nos estados assim de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo, Andressa. Eu estou andando na rua, de repente eu estou distraído no celular, estou atravessando a rua, daí vem um caminhão. Se o caminhão dá uma buzinada, automaticamente a amígdala sob o comando. Não é preciso pensar, é preciso agir, é preciso de sobrevivência. Então entra num estado de luta e fuga, hiperfocado em querer fazer o quê? Vamos reagir, dá um pulo para trás. Né? Aí você consegue sobreviver, vamos supor, nesse estado. Agora o problema, Andressa, Sara, é quando vem toda hora, o dia inteiro, aquela buzina caminhão, pé, 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 você fica super ativado o dia inteiro. Você fica reativo e fica impulsivo. Uhum. E é isso que acaba gerando o estresse, não é? Exatamente. Porque acaba tendo essa liberação aí de cortisol, né? Cortisol, se não me engano. Estresse crônico. Isso, o tempo todo, porque o teu cérebro está entendendo que a todo momento você está em risco.
né? E Perfeito. fica essa liberação e isso que vai ocasionando o estresse, porque o cortisol, o estresse no momento é exatamente para isso, para luta ou fuga, né? Perfeito. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro reconheceu ali uma ameaça, libera tudo isso para a gente lutar ou fugir. Mas como a gente permanece nesse estado, isso que vai gerando esse estresse crônico, que é o que efetivamente faz mal, chega até em casos aí de burnout, certo? Perfeito. Uhum. Bacana. E como que a gente diferencia também, Gilvatã? Porque às vezes é difícil, né? O que a gente muitas vezes confunde o estar atento ou a esse estado de estar com atenção plena, atenção clara para tomar decisões com tensão, certo? Como que a gente pode diferenciar ou até notar em nós mesmos, fazer essa diferenciação entre o que é estar tenso e o que é estar atento? Perfeita, excelente pergunta. Então, assim, estar atento é diferente de estar tenso. Atento não é hiperfocado, é focado. Então, focado, você está prestando atenção, mas ao mesmo tempo está observando as coisas que estão acontecendo ao teu redor. E o mais importante, estar atento, nós três estamos atentos um com o outro. Nós estamos prestando atenção no que você está falando. Agora, estar atento, não, é hiperfocado. Hiperfocado, você gasta energia, e gastando energia dá uma queda na cognição. E é interessante, você fica muito hiperfocado e você não percebe o que está acontecendo ao redor, né? E também não consegue observar e ouvir adequadamente o que o teu interlocutor está falando. É o que acontece muito quando as pessoas ficam numa situação de tenso. No caso, simpático hiperativado. Uhum. E eu tenho a impressão que às vezes a pessoa starta ali uma visão limitada. Então, ela só vai escutar o que ela quer ouvir, o que vai corroborar com aquela narrativa que ela tá fazendo dentro da cabeça dela. Ela fica seletiva para o que ela vai trazer para a atenção dela, né? E se é uma tensão de conflito ali, que é embate, né? Que é luta, eu vou tentar subtrair tudo que aquela pessoa tá falando que eu posso usar contra ela. E todo o resto morre, né? Exatamente. É bem assim que funciona. E como é difícil a gente discutir com uma pessoa que tá nesse estado, né? Pois é, essa é uma das habilidades que toda liderança deve desenvolver, né? Porque você nunca vai entrar numa reunião com todos no estado que você está previamente preparado. Então, quando você tem uma equipe você tem conversa, grupo você não tem conversa, né? Então, quando o líder está trabalhando com uma equipe, ele tem essa liberdade, já criou um sistema de confiança e ele faz aí microajustes, porque ninguém sabe como essas pessoas vêm de casa, o que está acontecendo. Então, ele consegue reajustar, passando esses modo autônomo do simpático para o ativo, alerta calmo, ou o parasimpático, aquela pessoa que está desmotivada, apática, chega assim, parece que nem está te ouvindo, está distante, sabe? Está presente, mas não está ouvindo. Então, ele consegue fazer esse reajuste. Essa é uma das habilidades fantásticas que o líder pode colocar diante de uma liderança, em situações desafiantes. Essas situações deixam as pessoas no estado de luta e fuga. Aí tornam-se reativas, impulsivas, aí perde, dá um fog do cérebro, apagão. Você não tem reunião. Perdeu tempo. Até aproveitando, né? Já falando sobre isso, porque quando falamos sobre desenvolver uma habilidade, né? Você está falando de habilidade, essa é uma das maiores habilidades que um líder precisa ter. A gente sabe que desenvolvimento de habilidade envolve a prática de alguma técnica. Certo. Né? Quais práticas, por exemplo, como você sugeriu, né? Poxa, você chega numa reunião, como você, de uma certa maneira, consegue regular aí toda essa questão neural, digamos assim, ou psicológica dos seus liderados que vão participar daquela reunião no momento. Você tem, assim, alguns exemplos do que um líder pode fazer? Com certeza. Mas eu quero fazer uma observação antes de responder. Claro. É interessante você perceber, antes de você participar de uma reunião, diante de qualquer desafio. Eu não quero ser repetitivo aqui, mas eu vou voltar a dizer. Diante de uma situação que tenha seja tensa, uma alta pressão, então pode ser uma negociação, uma resolução de conflito, uma conversa difícil, vendas, enfim, uma mudança que você quer colocar. Isso é uma conversa difícil. O que o líder tem que ter? Ele tem que ter ciência que ele pode estar alterado. Então, ele tem que desenvolver uma habilidade antes de entrar numa reunião. Então, existe, sim, uma tecnologia pesada e tem uma tecnologia leve. Eu vou hoje apresentar aqui para vocês as duas, né? Ele se prepara. Aí, no momento que ele se prepara, ele já sabe que ele está no modo ideal, que é o alerta calmo. Esse alerta calmo, ele tem uma comunicação, tem empatia e tem clareza mental.
Aquela comunicação do córtex pré-frontal com o hipocampo, que é a memória do longo prazo, tá tinindo de bom. A amígdala não sequestrou ele. Aí, de repente, no meio de uma reunião, alguém faz uma pergunta ácida ou aconteceu alguma coisa, ele está preparado para poder responder. Né? Isso é uma habilidade. Agora, eu sempre falo assim para os líderes, olha, você conhece a sua equipe. Antes de você falar, observe os sinais das pessoas que estão dentro, participando da reunião. Você consegue perceber. Então, isso é uma habilidade, é uma destreza que você vai desenvolvendo com o tempo. Eu trabalhei com várias empresas da frente do RH, da APA aqui no Paraná, a Administração dos Portos do Paraná Guantanina, eu conversava com vários colaboradores, eu percebia quando a pessoa vinha pela pupila dilatada, às vezes pela boca seca, o lábio seco chega até a ficar meio esbranquiçado, e o ritmo respiratório dessa pessoa, ou quando a pessoa começa a falhar na sua interlocução, não consegue falar o que tem que falar, então essa pessoa está alterada, ela está hiperativada, está no modo simpático. Pode ter certeza, ela está hiperfocada e não vai prestar atenção nas coisas que você está falando. Ou aquela pessoa que entra assim totalmente desmotivada, apática, também não vai. O que você tem que fazer como líder? Opa, vou ajustar essa pessoa. Então você vai preparando essa pessoa também. Tem vários modos, né? Modos discretos, modos mais visíveis, quando é uma equipe bem forte, bem unida, você consegue fazer isso. Um exemplo de você determinar isso, Andressa e Sara, é interessante. Nós temos tecnologias super avançadas. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O piloto de avião de caça norte-americano, aquele caça 22 Raptor, é o melhor caça do mundo. O macacão do piloto, ele tem vários plugs, onde ele entra e fica no cockpit do avião, e ele é plugado nesses cockpit. E isso vai dar todos os sinais, frequências biológicas para a torre de controle. E lá existe um controlador que está monitorando a variabilidade da frequência cardíaca, a pressão arterial, para ver que estado que ele está, se ele está no estado bom, se está no estado muito apático, porque de repente que ele percebeu que ele entrou num estado simpático, complicado, ele não vai tomar as melhores decisões. O que ele faz? A torre aciona e ele já percebe, e ele começa a fazer um exercício cognitivo, que eu vou mostrar para vocês o que é muito rápido. E ele se faz o quê? Autorregula. Autorregular é isso, você perceber os seus sinais e sintomas e começar a providenciar esse ajuste, né? De passar fluindo de um modo autônomo para outro. Existe também outras maneiras, tem um relógio aí de várias marcas, tem Samsung, tem o Garmin também, que fazem o controle da variabilidade de frequência cardíaca e de como é que está o dia, o estresse. Eu não sei se hoje tem, mas parece que vão lançar agora esse ano um que faz um alerta, que você entrou no estado simpático. Não é 100% eficiente. Eu utilizo nos meus cursos o biofeedback. Eu ponho a pessoa em um conflito, num caos, e ponho em tela as frequências. Aparece que a pessoa entrou no simpático. Se você começar a fazer pergunta para ela, ela não consegue responder. Se eu falo assim, olha, volte 3 em 3, 97, 94, ela não consegue. Aí eu falo, faça exercício cognitivo. Aí começa a aparecer uma sincronia com todos os seus efeitos biológicos, né? Aí ele começa a pensar com fluidez. Agora tem a parte mais simples. O que é a parte mais simples de você perceber os sinais? É você se autoconhecer, fazer uma varredura. Como é que eu estou? Eu estou pensando com clareza? Eu estou percebendo as coisas que estão ao meu redor? Eu estou ouvindo o que a pessoa está falando? Como é que está a minha boca? Está seca? Está úmida? Como é que está a minha frequência respiratória? Está muito rápida? Como é que eu estou? Estou muito devagar? Então, essas coisas você vai criando uma habilidade e você vai colocando em qual modo autonômico que você está. Aí você faz o devido ajustamento. E isto é uma habilidade. Nós temos 2 tipos de líderes, um que não conhece e outro que conhece. O que não conhece já está perdendo, né, o controle da reunião. E o que conhece, muitas vezes, ele está tão ansioso aquele dia, dormiu mal, ou teve alguma coisa, brigou com a esposa, com o filho, sei lá, e daí no dia seguinte ele estava nervoso e ele esqueceu de fazer esse autoajuste. Também vai se complicar. Então isso é uma habilidade que realmente faz toda a diferença. E muitas vezes eu vou fazer uma pergunta, porque hoje na mesa aqui eu sou a mais leiga, eu tô comendo com farinha aí, tudo que vocês estão falando, tá? Mas em sala de aula, como professora, eu observava uma coisa. Eu tinha alunos nesse estado simpático ali, que você entrava na sala, você via, ele vem pro confronto mesmo. Só que eu achava esse mais fácil de resolver, de trazer pra razão, do que o parasimpático, porque o parasimpático, às vezes,
é muito claro, assim, no canto, sentado, assim, para trás, com os braços cruzados, meio deitado. Para trazer ele junto é muito difícil. E muitas vezes os líderes eles dão muita atenção pro que faz barulho, né? Que é aquele que tá na atenção ali, e pouca atenção para esse. Só que esse nos bastidores faz um estrago muito maior. Sim. Quando a gente sai da reunião, quando termina a aula, é ele que ferve a turma contra você, né? Então, eu tinha sempre esse cuidado, assim, em sala de aula, de olhar também aqueles que estavam naquele estado que eles não te incomodam na sala de aula, eles não trazem nada de novo, mas eles também estão contra você naquele momento. Eles também estão numa situação de confronto, mas diferente. Velado, né? É. Uhum. Isso volta até naquilo que você falou, né? Como, assim como numa sala de aula, uma dificuldade de trazer para perto esses que parecem desmotivados ou que estão no parasimpático, da mesma maneira na equipe, né? Que muitas vezes é muito mais difícil você trabalhar enquanto líder com alguém que está desmotivado dentro da tua equipe, de resgatar a motivação, do que alguém que está ali no confronto, né? Porque alguém que está no confronto, você tem como chegar no entendimento, mas essa pessoa ela ainda demonstra energia para algo, né? Perfeito. Agora, a pessoa que ela está numa apatia, é muito mais difícil resgatar, né? O desafio é muito grande, mas são estratégias que o líder pode fazer. Então, ele tem que estar ciente que realmente dentro de uma reunião, ou dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma equipe de trabalho numa empresa, você tem que estar preparado para os dois modos autônomos que não são ideais para poder ser uma reunião efetiva, né? Então, existem estratégias, existe a respiração, são técnicas que a gente vai apresentar daqui a pouco para vocês aqui. O que é interessante? O líder tem que estar sabendo que existem esses estados autonômicos e que ele pode conscientemente mudar, transitar de um para o outro, tirando a pessoa do simpático para o alerta calmo e tanto o parasimpático para o alerta calmo. Não é difícil. Basta que ele realmente crie um ambiente de confiança para que as pessoas entendam que funciona isso. Não adianta você chegar lá e não conhecer a equipe e colocar, as pessoas não vão entender. Então, tudo tem uma maneira estratégica de você colocar isso. E funciona realmente. Nós ficamos num momento de 2 anos de Covid aí, né, na empresa que eu trabalhava, e eram momentos que pegavam pessoas que tinham perdido seus entes queridos e tinham que trabalhar, chegavam num estado bem alterado, então nós preparávamos essas pessoas. Então a gente conseguiu verificar e fazer até um feedback, vendo o retorno, e funcionava muito bem. Bacana. Eu ia falar, né, que o líder, ele pode ter, né, precisa entender que ele pode desenvolver esse controle aí sobre essa questão da equipe, né, mas primeiro ele precisa aprender a fazer isso com ele mesmo, né, essencial. Eu sempre falo, um líder, antes de tudo, é um líder de si mesmo. Para ele poder liderar os outros, ele precisa aprender a liderar a si próprio. Como que ele vai conseguir regular todo esse estado emocional das pessoas dentro de uma sala, por exemplo, de reunião, ou dos seus liderados no dia a dia, se ele não tem essa capacidade de fazer isso nem com ele mesmo, né? Perfeito. Então, tudo começa nesse olhar, prestar atenção em si mesmo, prestar atenção. Aliás, eu acho que um dos momentos, assim, para todas as pessoas, né, que a gente mais consegue observar essa nossa mudança aí, quando vai falar em público, não é? Com certeza. Seja numa universidade, alguém tem que falar lá na frente dos colegas, seja numa apresentação de trabalho, qualquer coisa que nos faça vir falar em público, é muito clara essa mudança desse estado interior aí que se apresenta, né? Perfeito. E aprendendo a regular isso, olha, já fica uma ótima prática, né? Quando for falar em público, o Giovata já vai passar pra gente algumas técnicas aqui de como você consegue regular todo esse teu universo interno aí para ficar num estado atento, né? Mas calmo ao mesmo tempo. Atento, não tenso. Atento Atento não e não tenso. tenso. Isso aí, legal. Vamos para as práticas então, Giovata, que tal? Vamos sim. Então, assim, existem várias metodologias na neurociência. Então, a primeira parte que eu sempre converso, né? Você tem que ter conhecimento do que está fazendo, porque senão aquilo se torna-se motivação, e motivação passa uma semana ou 2, você esquece. Quando você adquire o conhecimento, você ganha confiança naquilo que você vai fazer, você acredita, aí você começa a fazer. Então, o que eu dou conselho para que os líderes, professores também, técnicos de futebol, que eu trabalho bastante com time de futebol também,
Recentemente trabalhei em palestras no Atlético, fazia o trabalho de brilhante todos os dias no campo de futebol, né? A gente mostrou como que você pode regular teu estado autonômico dentro do campo de futebol, que é um momento muito tenso, né? Principalmente em partidas difíceis. Então, primeiro, conhecer. E segundo, fazer técnicas de respiração sincronizadas e consciente. Por exemplo, assim, quando você pega em tela, você vê lá a pressão arterial, você vê variabilidade de frequência cardíaca e frequência respiratória, que são os meus indicadores respiratórios, biológicos. Então, o que acontece? Eu pergunto para você, a minha pressão está alterada, o meu batimento cardíaco está acelerado. Sara, eu te pergunto assim, você pode falar para o teu coração, olha, bata menos, você consegue? Não consegue. A pressão arterial, né? Diminua a pressão. Você consegue fazer isso? Não, já bota um comprimido para dentro. Não tem como, né? Agora, a respiração... As formas mais fáceis, né? A respiração tem uma vantagem. Então, você está ofegante, né? Acelerada, desregulada. Você fala, olha, calma, respira mais sincronizado. Você consegue sincronizar e, com isso, arrasta todas as outras funções. Aí você consegue colocar isso em coerência. Como é que você consegue isso? Através de uma técnica de respiração. Existem várias técnicas. Eu utilizo 3, basicamente. A respiração cardíaca, a respiração coerente e a respiração do suspiro fisiológico. Todas elas são essenciais. Então, estou diante de um desafio, eu percebi os meus sinais, estou alterado e sei que não vou atuar bem, não vou performar. O que acontece? Eu vou fazer, então, a técnica de respiração. A que mais recomendo é aquela que é mais discreta e que em 1 minuto você consegue fazer um ciclo de 5, 6 respirações sincronizadas, conscientes, sair do modo automático, né, do simpático e passar para o modo alerta calmo. Então, eu peço para a pessoa fazer um exercício, pode falar, aqui mesmo conversando com vocês, eu posso inspirar contando até 5 e expirar soltando o ar, contando até 5. Se eu fizer 6 ciclos desse, dá 1 minuto. É impressionante como você já entra, sai do estado simpático e entra no estado alerta calmo, que é o estado ideal para você liderar. Mas, Jovatan, isso aí é uma coisa muito simples. Não, não é simples. O ato de respirar é fundamental. Pergunta para quem faz natação, pergunta para quem faz apneia, pergunta para um piloto de Fórmula 1 como é que está o estado dele quando respira. Pergunta para aquele que na Covid ficou em uma cama sem respirar, né, com falta. Então, o ato de respirar é fundamental, ele fornece energia. E o ato de respirar de uma forma sincronizada, coerente, ritmada, ele faz com que todas as outras funções sigam, né? E aí ele consegue entrar no estado ideal. Agora, no caso de uma pessoa que está no estado parasimpático, né? Desmotivado, apático. A respiração simplesmente não vai colocar, você precisa agitar ele. Então, se pede para a pessoa, levanta, movimenta teus braços. Vamos idealizar um propósito que você tem na tua vida. É impressionante como essa pessoa sai do parasimpático e entra para o alerta vida. Quando você mexe no interior, pensa no seu propósito, pensa na sua família, idealize alguma coisa que você queira realizar ou que já conquistou. Isto faz com que a pessoa saia no parasimpático e vá para o alerta calmo. E como é que você... Porque você tem provas biológicas ali em tela e funciona realmente. Tem também a respiração cardíaca, que é um pouco mais complicada. Os jogadores fazem, de futebol profissional, a respiração diafragmática. Fazem antes e no intervalo. Mas durante a partida é muito difícil fazer a diafragmática. E tem o suspiro fisiológico. Esse é difícil porque ele é muito visível, ele não é discreto. Então, imagina você numa reunião, você puxar, se põe até o máximo, e puxa e solta rápido. Fica até meio estranho, né? É meio até assustador. Então, eu recomendo fazer a respiração coerente. Eu convido você a experimentar essa respiração nos momentos que você tiver um problema, um sério, conversar com o filho, ou com o marido, ou com a esposa. Experimenta fazer essa respiração. Puxar 5, bem tranquilo, e solta 5. Isso 5, 6 vezes vai fazer com que você entre no estado bom, ideal, para ter uma comunicação assertiva e clareza mental. Sabe o que acontece, Jota? As pessoas não valorizam o que é o simples, né? Elas acham que aquilo que é simples não tem valor, né? E não, exatamente o que é o simples tem muito valor, né? E falando sobre a respiração, o que nos mantém vivos? Ficar sem água a gente ainda consegue 1 ou 2 dias, certo? Sem alimento, a gente consegue aí em 5, 6 dias, dependendo do organismo de cada um, né? Sem ar, quem vai muito bem, quem sabe uns 3 minutos, quem pratica apneia,
chega até quanto? Numa 5, 6 minutos, talvez, né? Então, o ar é vida, né? E a gente esquece disso. Então, essas respirações, né? Como você falou, respirar, além de ser uma questão de consciente, porque você traz a tua atenção para o momento presente, isso também gera mais clareza, mas você está efetivamente colocando ar no teu corpo, né? A gente passa o dia todo correndo, às vezes a gente não está efetivamente trazendo ar para dentro do nosso corpo, que é um elemento vital, que é o elemento que nos faz ficar vivo, né? Então, a gente esquece a importância do básico, e por isso que muitas vezes as pessoas acham que isso não tem importância, né? Se soubesse, já pensou? Quantos remédios para ansiedade não seriam necessários se as pessoas soubessem respirar, por exemplo? Nossa, e você tocou um assunto muito importante. A gente vê hoje que é o mal do século, né? Que é o estresse agudo e o crônico. Eu posso depois colocar aqui alguma diferenciação bem clara e evidente, mas o mal nosso hoje praticamente é que nós não sabemos respirar. A gente fica num ritmo muito acelerado. E sabe o que acontece quando você fica com um ritmo muito acelerado, no modo simpático? Aquilo que eu falei para você do caminhão toda hora, pé, 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 buzinando. Aquilo vai fazer com que o teu corpo ocorra um estado de inflamação. E causa no cérebro também inflamação no cérebro, levando a problema de transtornos neurológicos, a saúde mental. Veja o que nós estamos tendo nas nossas empresas, a quantidade de pessoas que estão adoecendo, né? Por causa que não controla a respiração. Claro que tem algumas coisas externas que provocam isso, mas se ela conseguisse controlar esse estado de respiração, iria amenizar esse transtorno neurobiológico. Eu quero falar também nessa parte da NR1, que o ano que vem vai ser regulamentada, o problema do líder, né? Que isso é um dos riscos psicossociais que foi identificado. A liderança, má liderança. Então, a pessoa que entra ansioso, irritado, sabe, contraído, aquilo passa para as pessoas. É uma ameaça. E interessante é que aquela ameaça, ela tem um efeito neurobiológico na pessoa que recebe. Ele entra em estado de fuga. Ele não torna uma pessoa colaborador, não quer criar, não quer participar, então ele não faz parte. E aí ele torna-se apático. Ou ele entra para luta e fuga. Ele vai enfrentar. Então, tem que perceber que o líder também tem essa parte, que ele molda a cultura emocional, né, dentro de uma equipe. Então, ele tem que perceber como é que ele está entrando. E hoje a gente sabe que um líder que tem essa postura de entrar desajustado nos sistemas autonômicos, ele pode causar realmente esse problema de saúde mental com a equipe. Nossa, a gente tem observado muito nas empresas a diferença que um líder faz. Uhum. Às vezes, de uma equipe totalmente apática, em estado parasimpático, ou uma equipe que está no estado simpático, que entrou no ciclo de reclamações ali, que nada vai dar certo, que nada vai ficar bom de combate, e daí se troca o líder, né? O líder não estava funcionando. Traz um líder novo que está no estado ali de atenção, está atento, né? Mas não tenso. Como a equipe muda. Transformador, é incrível mesmo o poder que um líder, assim como os pais têm sobre os filhos, como a gente reflete muito neles, né? A liderança tem sobre os liderados. É muito significativo. Por isso que todo dia eu tô falando para as empresas, vocês precisam investir na liderança. Perfeito. A liderança vai fazer toda a diferença. A liderança cria outros líderes. A liderança cria coesão nas Cria um equipes, ambiente seguro, um ambiente inclusive seguro. psicologicamente, para as pessoas compartilharem, estarem bem, estarem saudáveis, e isso vai gerar resultado. Né? É isso que gera resultado. Outro ponto aqui que me veio agora, né, você falando aí da questão, uma pessoa que está muito no parasimpático, ali, desmotivado, o que você tem que fazer, né? Você tem que botar ela para se mexer, né? Que é exatamente o movimento contrário. E quantas vezes nas empresas os líderes não fazem exatamente o oposto, né? É uma pessoa que já não tá muito bem, já tá desmotivada, já tá apática. Vamos deixar ela aí no cantinho, né? Não tá vamos jogar no incomodando. canto, quer dizer, essa pessoa ela vai começar a ficar cada vez mais apática, né? Eu gostei da maneira como você colocou, porque me lembrou o que a gente sempre fala assim, o líder tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, tem que criar isso. Eu já nas minhas reuniões, eu falo assim, olha, hoje eu vou falar um pouco do que o líder tem que desaprender, né? É muito importante. Então, eu chego assim à conclusão, né? O líder tem que desaprender que hoje não existe controle total. A pessoa que domina tudo, ela fica ameaçadora e faz com que as pessoas lideradas fiquem no modo luta e fuga e não vai ser realmente profícuo a reunião, né? Ou o trabalho que está sendo realizado. Ele tem que desaprender
naquilo que ele acha assim, que o trabalho não tem emoção. Tem, o trabalho tem emoções positivas e também tem emoções negativas. Você tem que saber trabalhar, que da inteligência emocional, como o Daniel Goleman, que é o que fez, que popularizou a inteligência emocional. Quem fez realmente foi o Meyer, né? Outra coisa também que o líder tem que desaprender, ele achar que vulnerabilidade é fraqueza. Gente, não é fraqueza. Muitas vezes você tem que admitir que você erra também. E quando você admite isso, você aproxima, você cria uma conexão muito maior com a tua equipe. Uma coisa que eu acho muito interessante também é que tem que desaprender, achar que a pessoa ocupada, ela está produzindo. Andressa, não é assim. Porque você pode pegar uma pessoa que está ocupada, mas pode estar no modo simpático, ela não é produtiva, né? Ela é reativa. Ou você pode pegar uma pessoa que está ocupada, mas está no modo parasimpático, está apático, não está fazendo nada. Então ele tem que entender e tem que desaprender o seguinte, se eu tenho algum desafio, eu tenho que apresentar isso para a equipe, ele tem que parar de pensar que eu vou falar uma única vez. Ele tem que perceber que as pessoas são diferentes. Se são diferentes, têm percepções diferentes e têm canais de comunicações diferentes. Então, naquele momento, tem pessoas que estão de diversos modos autonômicos e, de repente, aquela pessoa tem um canal de comunicação mais visual, ele falou oralmente, ou outra oral e menos, entende? Tem que entender, conhecer a equipe, as percepções são diferentes. Então, os líderes têm que começar a desaprender essas coisas que não funcionam mais na atual liderança contemporânea. Então, isso é fundamental, a pessoa proporcionar isso, que esse ambiente torne-se realmente saudável e confiança, né? É interessante, porque a grande realidade é assim, né? Um líder tem que entender que ele, antes de ser líder, é uma pessoa. Uma pessoa. Que as pessoas que ele lidera, antes de serem profissionais, são pessoas. Que os seus clientes, antes de serem clientes, são pessoas, né? Os seus fornecedores, enfim, todo mundo que está ali, antes de ser aquele papel social, profissional que está fazendo, antes disso, são pessoas, né? E que por mais que cada pessoa seja única, né, tem as suas características únicas, mas nós temos toda essa questão biológica, bioquímica, que são únicas para todos os seres humanos, certo? Quando a gente está falando toda essa parte aí da neuropsicológica, emoções, isso é um funcionamento único para todos os seres humanos que vão se expressar daí sim, de forma particular, dentro da característica de cada pessoa, sua personalidade, sua história, tudo mais, né? Então é básico que um líder entenda sobre ser humano. É básico, porque assim ele vai entender sobre ele, que é uma pessoa, e vai entender também sobre como fazer uma boa liderança, né? Conseguir desenvolver essa capacidade de enxergar essas nuances e como o que aquilo está representando a nível neuroquímico, né? O que foi que seja psicológico e como conduzir isso, né? Exatamente, você falou muito bem, com muita propriedade. Um líder que percebe isto, ele faz o quê? Ele eleva a equipe. Agora, ao contrário, um líder que não se autorregula e não controla as emoções da sua equipe, ele arrasta a equipe. Isso é muito triste, sabe? Por isso que as pessoas estão adoecendo, né, mentalmente. Fala um pouquinho que você chegou a comentar, né, essa diferença aí entre o estresse crônico e o estresse... Perfeito. O estresse agudo, ele é um estresse necessário, que é o de sobrevivência, né? Ele libera adrenalina e noradrenalina, um cachorro vem correndo me avançar, e estresse agudo, tem que reagir rápido, é o simpático. Hiperfoco, energia, e não posso pensar que raça que o cachorro, da onde que veio. Será que ele é realmente perigoso? Será que é perigoso? Não, eu tenho que agir rapidamente. O problema... ele é o agudo porque, desculpa, Jota, mas só, ele é agudo porque ele é intenso, mas momentâneo, certo? Isto, muito bem. Agudo é exatamente isso. Então é rápido. Aí, quando a pessoa passou daquela ameaça, né, ele vai voltando lentamente para o estado parasimpático. Por isso que tem que ter um equilíbrio, né? Mas o problema é que hoje ninguém tem essas ameaças, né? Então, todo dia, toda hora. Mas a pressão do dia a dia por prazos e cumprimento de metas faz com que a pessoa entre num estado de estresse crônico. Como assim? É toda hora hiperativado. E essa hiperativação vai tirar muita energia dela. Por isso que as pessoas muitas vezes têm dores no pescoço, nas têmporas, articulação do joelho, do braço, porque tudo isso é consequência. Não consegue pensar com clareza, não consegue ler um parágrafo
né? Ou lê um parágrafo e tem que ler várias vezes para poder interpretar. Enfim, essa é a diferença do estresse. O estresse crônico, ele libera na corrente sanguínea o cortisol. O cortisol não é ruim totalmente, é o ruim quando ele permanece muito tempo na corrente sanguínea, chega ao cérebro e realmente diminui o tamanho do hipocampo, que é o responsável pela memória de longo prazo. Aí te dá um apagão no córtex pré-frontal. Essa é a diferença do agudo e crônico. É bom ter o agudo no momento que é necessário. E o crônico você tem que fazer o devido ajustamento, senão você adoece. É que a questão é que o nosso cérebro, ele ainda tem o mesmo mecanismo de quando a gente vivia lá na selva, né? Perfeito, perfeita analogia, perfeito. Ele é o mesmo mecanismo. Então, da mesma maneira como aquelas necessidades, mecanismos que tinham que ser despertar ali no momento que a gente nos deparávamos com um leão, por exemplo, ele desperta agora, né? Talvez seja uma buzina de um carro, um cachorro, como você citou, mas muitas vezes são entendimentos, né? Daí eu falo que entra muito nessa percepção, como nós percebemos as situações, isso também vai despertar toda uma cadeia química e emocional em nós, né? Então, muitas vezes nós estamos entendendo situações de dia a dia como um grande risco, ou o nosso cérebro, né? E que não é, né? Como você falou, metas, a todo momento pressão pela busca do resultado. E, obviamente, que isso representa um risco num sentido de carreira ou daquilo que você pode entregar, mas não é um risco de vida como era essa interpretação lá na época que a gente morava na selva, né? E eu acho que tem mais uma coisa, né? Porque lá, quando a gente tava na selva, não dava pra ficar muito tempo no parasimpático, entendeu? Sim. Se eu parecesse leão, você tinha que sair correndo, né? E não dava pra ficar muito tempo no simpático também. Você tinha ação, a ação era muito clara. Uhum. E hoje a gente não trabalha o nosso corpo para a ação, fica tudo no campo mental. Então, aí vem a doença física. Porque tudo aquilo que eu não consigo descarregar ali, que eu vou somando a buzina, em algum momento vai estourar no corpo. E as pessoas separam isso, né? Cérebro, né? E pensamento, consciência do fisiológico. E não existe separação. Tá tudo funcionando uma coisa só, né? Em conjunto. Né? É perfeito. Tudo tem que funcionar juntinho. Exatamente, né? Exatamente. Precisamos nos entender enquanto ser humano pensante, racional, emocional, instintivo que temos, ainda bem que temos, porque essa resposta rápida, o estresse agudo é fundamental para a nossa sobrevivência, mas não pode basear nisso, né? E como você bem falou, Sara, antes nos defrontávamos com um risco ali, um leão, nosso corpo era enxurrado de tudo isso para quê? Para a gente agir, fazer algo, ou lutar, ou fugir, né? Então, tinha esse gasto. Agora não tem, né? A gente fica mastigando, enxergando esse risco e não faz nada com isso, não põe para fora. Por isso também o exercício físico, não só por isso, mas é tão fundamental, tão importante, né? Um aeróbico ajuda muito para descarregar tudo isso, ajuda muito mentalmente, enfim. Então, esse entendimento é fantástico e a gente começa a compreender o quanto poderiam, né, situações da vida ou a forma como nós encaramos os problemas, os relacionamentos poderiam ser muito mais fáceis, mais descomplicados se nós tivéssemos esse entendimento, né? Concordo plenamente. Quando você falou também de exercícios físicos, eu posso enquadrar o exercício físico, além da profilaxia do sono, além de realizar meditação mindfulness, atenção plena, e esse ajuste de situações dos modos autonômicos, eu posso classificar todas essas estratégias como uma possibilidade de o líder fazer uma higiene emocional. Nossa, hoje são tantos desafios, hoje a gente vive um mundo bunny, que é um mundo ansioso, não linear, incompreensível, um mundo frágil que a gente amanhã pode ter uma nova pandemia, então isso tudo prejudica, te deixa você num estado muito alerta. Então nós precisamos nos recompor. O que a gente tem que fazer? É uma higiene emocional. Dormir bem é uma coisa fundamental que chama-se a profilaxia do sono. Nos nossos treinamentos a gente dá a dieta necessária, pede para a pessoa, olha, procurem diminuir o consumo do açúcar refinado. Gente, o açúcar refinado faz um mal tremendo, ele inflama o cérebro, deixando ele assim, praticamente não consegue ser operacional, sabe? Dificultando as funções cognitivas. Então, essa higiene da emoção é muito importante, porque ele tem que pensar numa coisa muito macro e fazer realmente isso acontecer. Com certeza ele vai ter saúde cognitiva, saúde física, saúde mental, e o que mais importante, ele assumindo essa característica e acreditando que realmente funciona, ele passa isso para sua equipe.
Aí começa a surgir o quê? Produtividade, né, nas equipes, né? Confiança. É fundamental isso. Perfeito. A gente precisa, né? Muitas vezes a gente fala só sobre como eu reajo na hora que algo está acontecendo, tá? Mas qual é a preparação que eu faço? Perfeito. Como eu me cuido para estar preparado para, né? Que entra essa higiene emocional, mental, esse cuidado que vai fazer com que o teu cognitivo esteja mais apto a lidar com aquilo que acontece nas situações do dia a dia. Eu brinco com isso, né? Se eu vou correr uma maratona, né? Que é o desafio final lá. Eu chego no dia e saio correndo. Eu preciso me preparar antes para poder fazer uma boa prova e conseguir terminar uma prova, né? Dependendo de como tá aí tua condição física, não consegue nem terminar uma maratona muitas vezes. Então, por que a gente acha que num relacionamento ou num momento de desafio, no momento de chegar ali no dia a dia, ter que passar por algum desafio, a gente acha que é só chegar ali na hora e que, agora eu ouvi ali o Jovatan falando de respiração, é só chegar na hora e respirar. Nem sempre, aquilo pode ajudar de uma forma pontual naquele momento, mas e se eu me preparo, se eu me cuido, se eu cuido da minha mente, se eu cuido do meu cognitivo, o quanto isso, quando eu chegar nesse momento, eu vou estar muito mais preparado. Vou conseguir conduzir a situação de uma maneira diferenciada, com muito mais clareza e muito mais calma, que era o que nós estávamos falando, né? Com certeza. Muito, muito bom, Jovatan. E me conta, você dá treinamento, inclusive, sobre isso, né? Fale sobre o Jovatan, é nosso parceiro, viu, pessoal? Então, fale sobre os treinamentos que você traz, os resultados que você já percebeu? Olha, eu tenho um início, né? Tudo tem um início. Eu comecei porque eu fui há muito tempo atrás professor de cursinho, dava aula de biologia, química e física. E eu percebi que tinha alguns alunos que, nossa, parece que estudavam menos, mas conseguiam mais, sabe, com mais facilidade. E outros que estudavam muito e não conseguiam. E comecei, mas tem alguma coisa aí. Aí comecei a pedir permissão para os diretores, né, para os pais, comecei a conversar com essas pessoas. E ali comecei a formatar. E foi o primeiro treinamento que eu comecei a passar para esses jovens. Perguntava, o que você lê? Como é que é a tua relação com os amigos? O que você come? Que horas você dorme? Como que você estuda? E isso tudo foi formatando, foi criando. E ali foi o início de tudo. E funcionou do cursinho. Nossas pessoas começaram a melhorar o nível de aprovação nos vestibulares, né? E coisas básicas, coisas simples. Por que não utilizar isso nas empresas? Aí eu fui para uma empresa, comecei a ter uma experiência, e aí fui liderar umas equipes. Aí comecei a colocar isso um projeto piloto. E criei o programa Brilhantes Todos os Dias. Brilhante todos os dias? Será que eu tenho que ser brilhante todos os dias? Mas não é que se você tem que ser brilhante todos os dias. Ser brilhante todos os dias é você conseguir administrar os bons momentos e os ruins momentos sem perder a razão, né? E a gente começou a colocar. E esse programa Brilhante Todos os Dias, nós temos lá um treinamento cognitivo que abrange a dieta, exercícios físicos, meditação, exercícios de coerência, né? Lógico, toda a neurobiologia, fazendo as diferenciações, como é que funciona a neurobiologia do cérebro. Nós colocamos a pessoa num caos fisiológico para mostrar, para comprovar, para que ela crie confiança. A profilaxia do sono em si é uma coisa bem completa mesmo. E a pessoa sai, e o que é legal, que a pessoa sai e já coloca em prática. E nós realizamos sempre um feedback. E a gente percebe sim que as pessoas falam assim, nossa, me parece que estou com mais os pés no chão. Me dá a impressão que eu consigo ler e interpretar. Eu estou mais atento com o que as pessoas estão conversando. Eu tenho menos dificuldades para conversar com as pessoas. Eu estou me policiando. Às vezes eu vou no espelho e olho como se eu estou muito tenso, olho minha pupila, olho minha boca, se não está seca. Eu começo a reparar os meus sinais e sintomas e começo a me reajustar. E eu chego lá e estou tinindo, porque o meu córtex pré-frontal, que tem várias funções de planejamento, autocontrole, tomada de decisão, ele consegue se comunicar com o meu hipocampo, que é a memória de longo prazo. Gente, é bem interessante. Vou fazer um exercício aqui com você. Você veio de carro ou a pé? Carro. Onde é que tá estacionado teu carro? Tá aqui na frente. Legal. Você gosta de futebol? Não, mas torce algum time? Tem um... Agora eu sou palmeirense. Palmeirense, tá legal. Você viu o que nós fizemos aqui agora? Olha que legal. Você usou a tua memória de curto prazo, que é a memória de trabalho, que é a função do córtex pré-frontal. Você está administrando o que está acontecendo aqui. Mas quando eu perguntei para você, carro, o que é carro? Carro está na tua memória de longo prazo. Quem que responde? O hipocampo. Preste bem atenção. Córtex pré-frontal e hipocampo tem um caminho neurobiológico. Quando esse caminho está bem legal, ou seja, no estado de alerta e calmo, você consegue fluir, você consegue ter um diálogo, ter clareza mental. Aí quando acontece de alguma coisa te deixar nervoso, perdeu a paciência, você entrou no simpático. Olha o que acontece. Essa função diminui, quem assume o comando é
a amígdala. Aí você não consegue pensar com clareza. Uhum. Então, isso a gente mostra isso em tela, mostrando ali, praticamente assim, a pessoa consegue vivenciar esse tipo de coisa, colocando no caos. Então, esse é o nosso trabalho. Né? O nosso trabalho. Eu falo o nosso, o da Sara, da Amanda também. Né? Uhum. E a gente fica realizado porque funciona. Eu comecei a fazer isso há muito tempo atrás e percebi que o meu neurobiológico ele melhorou muito. Eu consigo aprender muito mais rápido, agir e tomar as decisões mais rápido. Eu consigo errar menos. Me perguntaram uma vez se os líderes erram. Erram e erram bastante. A pessoa está super preparada, tem tecnologia, tem capacitação técnica e, de repente, aquele dia a cognição dele não está legal, ele falha. E ele torna-se refém, porque às vezes ele passa pelo viés cognitivo. O viés cognitivo seria um atalho mental que você responde rapidamente para economizar energia numa situação de pressão. Mas às vezes você está distorcendo a realidade. Gente, sabe quantos vieses já está catalogado? 189 vieses. Mas para os líderes, a gente catalogou 12, que acontece rotineiramente. Eu vou falar aqui para vocês 3. O viés da confirmação. Veja se vocês já não fizeram isso. Todos fizeram isso. Ninguém está livre disso. Está cansada, nervosa e tal. Né? O viés de confirmação é quando você procura as informações que confirmem as suas crenças. Mesmo estando dando errado, você continua procurando informações que confirmem. Isso é o viés de confirmação. Tem um viés muito perigoso, que é o viés da confiança. Quando você superestima a tua tomada de decisão e subestima as crises, os riscos. Ou seja, você não ouve seus pares, e aí você está sendo irresponsável. E tem o de ancoragem, que isso acontece muito, quando você recebe as primeiras informações, que essa você valida, e quando vem as outras informações seguidas, você não valida. É impressionante como esses 3 vieses atrapalham, né, a tomada de decisão dos líderes. O líder é um humano, né, mas ele tem que entender que tem que criar essas habilidades de perceber que ele pode, no momento de simpático ou parasimpático, estar cometendo um erro que é o viés cognitivo. E ele vai se tornar refém daquilo que ele diz e daquilo que ele toma decisão. E é interessante porque um treinamento sobre isso, né? Esses tempos atrás eu trouxe, né, com um grupo de líderes, mas o foco principal desse trabalho com os líderes era estreitar, né, a integração, o relacionamento entre eles. Eu trouxe esse tema do viés cognitivo e foi muito legal porque eles começaram a reconhecer, obviamente, aquilo que eles tinham. E veja que legal, por mais que a gente esteja trabalhando isso, né, o viés cognitivo, que é algo que vai num caráter mais individual, digamos, e cada um reconhecer ali o seu viés, acaba tendo impacto positivo na relação entre as pessoas, porque elas percebem muitas vezes que o problema que está sendo gerado ali naquela relação, ou o motivo dela estar com resistência a alguém, é exatamente por conta de um desses vieses. Então, olha como isso pode se estender e melhorar até a relação entre as pessoas ali no ambiente de trabalho, né? Bem interessante essa maneira de você trabalhar com um grupo de líderes, e realmente dá resultado. As pessoas tornam-se mais conscientes, né, do viés cognitivo e aumenta o relacionamento das pessoas, realmente. E o viés cognitivo, ele funciona em todas as áreas, né? Na economia do comportamento, a gente usa muito o viés da ancoragem. Da ancoragem. Né? Você pega lá um cardápio, né? E daí, geralmente, óbvio, o neuromarketing vai usar isso, né? A seu favor. Primeiro prato lá, observem quando vocês forem um restaurante mais refinado. O primeiro prato, ele vai ser o mais caro do cardápio, o mais sofisticado, e a maioria das pessoas não pede aquele prato. Talvez lá na cozinha a pessoa nem saiba fazer aquele prato. Só que daí quando você desce, vem pratos que são mais acessíveis em preço e mais simples, que as pessoas têm mais um entendimento. Automaticamente a minha âncora é aquele preço. Se lá custava R$180 aquele prato e esse aqui custa 69, que barato. Para esse restaurante tá muito barato. É esse aqui que eu vou pegar. E pega mesmo. Exatamente. Para esse restaurante tá barato, porque a âncora é 180, né? E ele funciona em todos os aspectos da vida, né? Nossa âncora. Muito legal. Pessoal, estamos chegando ao fim. Tá tão bom, né? Dava pra gente falar sobre muitas coisas ainda, mas eu quero agradecer, Giovata. E óbvio, antes da gente finalizar, né? Às vezes, se você tiver alguma recomendação de leitura ou quiser deixar uma prática final aí pro pessoal, uma mensagem final, fique super à vontade. Eu quero sim, sabe? Eu me preocupo muito, sabe? Porque a gente assiste muitas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas e eu percebo que as pessoas estão realmente no modo piloto automático e não percebem isso. Talvez não tenha grandes complicações
porque não está liderando alguma equipe, mas para a sua saúde mental. Isso tem que pensar que isso a longo prazo pode desenvolver um transtorno mental. E para você que está nos ouvindo, que é líder, que está liderando uma equipe, que ao perceber que está no estado simpático, eu vou alertar você. Alertar porque você pode estar prestes a terminar a sua função de líder, se tornar refém, né, das palavras e da tomada de decisão, e está comprometendo a saúde da sua equipe e sua também. Então, eu falo para você, líder, comece a perceber melhor os seus sinais e sintomas para que você possa realmente liderar com segurança, com clareza e com saúde mental. De livros, para começar, tem vários livros aí, mas eu gosto do Ruídos, de Daniel Kahneman, que é muito bom, que fala muito do viés cognitivo. Um livro do Robert Lentz, que é Neurociência da Mente e do Comportamento, é muito bom também para quem está começando. Essa teoria polivagal de Stephen Porges tem um livro que é difícil de achar, mas se quiser pode entrar em contato que te dá uma orientação. Não tem livraria comum. A teoria polivagal de Stephen Porges que explica exatamente esse surfar desses ciclos, desses estados autonômicos, né? E tem um livro que eu acabei de ler semana passada, que é O Pensamento Eficaz, de Shane Parrish. Nossa, que livro fantástico! Eu consegui ler ele em 1 semana e meia, que ele mostra como que funciona o processo da tomada de decisão. Muito importante para os líderes. Esse é o meu recado. Agradeço muito, a conversa foi muito boa, me senti em casa aqui com vocês, e convido vocês a continuarem assistindo o trabalho dessas duas pessoas maravilhosas que eu admiro e respeito muito. Uma boa tarde para vocês. E até a próxima. Obrigada, Giovatan. Nós que adoramos. Nossa, quero ler todos os livros já. Já vou atrás de todos os livros. Então, a gente que agradece, né, o teu convite, por ter aceitado o convite de estar aqui, a tua disponibilidade, de trazer o teu conhecimento. Pessoal, quem também quiser, aí nós vamos deixar, né, as informações, enfim, das redes, informações de Giovatan, ou se não pode entrar em contato conosco também, para a gente, enfim, fazer essa ponte aí entre vocês, fiquem à vontade. E porque foi, nossa, olha... É tanta coisa, é que eu, lógico, né, psicólogo, sou apaixonada por essa área, dá pra falar tanta coisa ainda sobre isso, mas obrigada mesmo, Giovatan. E Sarinha, obrigada, como sempre, aí pela parceria. Eu quero fazer também um convite para o pessoal aí, se você é empresário, tem aí uma equipe, você está preocupado com a situação emocional da sua equipe, aí, com a situação psicológica da sua equipe, a NR1 tá chegando, daqui a pouquinho tá aí, nós temos um projeto aqui fantástico, mas é só para aquele empresário e aquele líder que realmente se preocupa com o resultado, não é para inglês ver, é um projeto realmente aplicável para mudar a vida das pessoas. Isso aí, inclusive um projeto que estamos nós três aqui, hein? Então imagina só, né? Mas perfeito, Sara, até porque a NR1, gente, é lei, né? A partir aí do ano que vem isso já vai ser exigido, mas como a Sara falou, nosso projeto não é para inglês ver, para só ter ali o check, relatório, né? não. É muito além disso, é para quem realmente quer construir esses ambientes de segurança psicológica. E isso é fundamental, né? Só falando aqui para vocês rapidinho, a Google fez uma pesquisa interna, tá? Com os colaboradores lá né? De dentro mesmo da Google. E o que apareceu nessa pesquisa que o maior fator para performance, motivação e tudo mais é segurança psicológica, tá? E a NR1 vem falar exatamente sobre isso. Então, fica a dica. Pessoal, obrigada, espero que vocês tenham gostado muito, né, desse episódio, assim como nós, e nos vemos na próxima. Até mais!